Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Eu sou a Ana Paula Rabelo, mais conhecida por vocês como a loira do imposto, ou ainda a Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui, como sempre, atendendo a pedidos, né, dos meus seguidores queridos que querem saber qual é o efeito desse notificado da Binance, né, para as pessoas que operam derivativos na sua plataforma. E atendendo esses pedidos que entraram aqui no YouTube, que entraram lá no Direct, a gente vai vir aqui para dar um parecer nosso sobre isso, né? Isso, reforço, é a nossa opinião, tá? Do Declarando Bitcoin. Gente, antes de mais nada, fica comigo até o fim desse vídeo. Aproveita e dá o like pra gente aqui, te inscreve aqui no canal, compartilha com aquele amigo Bitcoin que opera, que trabalha junto contigo, né? E nos segue em todas as redes sociais. Aproveita e nos deixa um recado carinhoso aqui, que é para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para a comunidade, ok? Gurias, toca a vinheta aí e vamos tocar o assunto. Então, voltando ao nosso assunto, o que muda para o usuário da Binance, usuário este brasileiro que opera derivativos? Recebi, inclusive, aqui no YouTube, tá? Recebi vários pro direct, aqui no YouTube também tem mais alguns, mas me chamou a atenção aqui um do Diego. E o Diego diz o seguinte: ótimo vídeo, ele está se referindo a um vídeo onde eu falava também dos futuros lá na Binance. Olhei mais uma vez, pois a Binance largou hoje uma notificação para nós todos que operar derivativos é proibido no Brasil e que se operássemos, mudando o idioma, estaríamos cientes que não se trata de operações legais perante a lei brasileira. Aí ele pergunta, ficou sabendo desse aviso hoje da Binance, Ana? O que quer dizer? O que dizer sobre isso? Mantém o raciocínio sobre futuros para nós, Brasil, ou muda algo? Desde já agradeço a atenção. Um beijo grande, Diego. Então, com base aqui, tu foste o primeiro que me chamaste a atenção aqui, a gente fez um vídeo pautando esse tema e matando a curiosidade de todo mundo. E realmente, né, fomos surpreendidos na segunda-feira pelo comunicado da Binance ao usuário de derivativos com o seguinte teor. Eu vou ler para vocês aqui esse comunicado da Binance, tá? A Binance, em atendimento à Lei 6.385 de 1976 e aos entendimentos dos órgãos reguladores, informa que não pode e não oferece serviços de derivativos a residentes no Brasil. Ao prosseguir para uma das plataformas da Binance de outro país, você está declarando não ser residente no Brasil ou, prestar atenção nisso, ter plena ciência de que os produtos de derivativos eventualmente ofertados em outros países podem não ser considerados legais em sua jurisdição. A grosso modo, gente, o que isso a Binance está dizendo? Ela está transferindo para vocês aqui a responsabilidade. E a grosso modo também, e a gente já tinha falado sobre isso aqui no canal, a gente já havia trazido essa notícia, até então não havia nenhum crime cometido pela pessoa que está operando em mercados futuros. E, inclusive, a gente já havia gravado um vídeo disso, mas vamos pontuar as coisas aqui. Primeira delas, eu vou trazer um trecho para vocês aqui do vídeo anterior, onde a gente mostra que bastava trocar de língua e sim dava acesso lá ao menu derivativos. O que acontece? Em função dessa questão, então, dos derivativos, dos contratos futuros, a Binance sim teve um ato declaratório da CVM, né, que impedia ela de negociar contratos futuros, ofertar contratos futuros aqui no Brasil. Então vamos lá. Esse print que vai aqui, é um perfil verificado nosso aqui, uma conta do Brasil, página em português e o menu derivativos / futuros oculto. Agora vamos lá, vamos burlar o sistema. Troca o idioma lá no canto superior para inglês, é meramente uma troca. Clica, vai do português para o inglês e aí, menu derivativos, ok? Isso, usuário verificado, KYC brasileiro, né? Simplesmente uma troca
para o inglês, certo? Vamos mais ainda, tem uma outra forma que é diretamente, não precisa fazer mais nada, diretamente, e direto para o link de futuros em inglês. Esse vídeo aí foi só para contextualizar como era antes e agora como é. Quando tu faz essa troca lá de idioma, vem esse balão com esse notificado aí para vocês, né? Então, com essa notificação. Então, a partir dessa notificação, tu estás sendo informado de que essa oferta, utilizar de futuros no Brasil, pode não ser legal. Aí a gente tem aqui, com nome, número e turma, em que pese a Binance esteja dizendo isso, a gente tem aqui uma transferência de responsabilidade para ti, usuário. E quais são os efeitos disso? Anteriormente, também já havíamos falado aqui, e eu vou mostrar aqui para vocês também, a gente tem até um vídeo com a Emília Malgueiro aqui, onde a gente fala que operar derivativos, né, não é crime em que pese tu seja brasileiro. Tu pode sim, numa exchange estrangeira, né, ou lá no estrangeiro, né, numa corretora no estrangeiro, tu pode sim operar derivativos. Então, até aqui não havia nenhum crime cometido por ti quando fazia esse tipo de operação, certo? Na verdade, o crime, né, entre aspas, estava no ofertar, é proibida a oferta desse produto aqui no Brasil, né? Então as empresas aqui no Brasil não podem fazer isso. Mas eu sou contadora, não sou advogada e, portanto, eu fui procurar outras pessoas, como eu já tinha trazido aqui antes, e já mostramos aqui para vocês, a Emília Malgueiro falando sobre a questão se é ou não ilegal operar futuros. Eu fui consultar um outro advogado, uma pessoa que eu admiro muito, né, que é um professor e advogado, Isaac Costa, para analisar melhor os efeitos disso. E aí eu vou trazer, então, aqui trechos da minha conversa com o professor Isaac, que foi excelente a interpretação dele, né, que não foge à minha interpretação, né, mas vale como um subsídio para mim, até para aquilo que eu estava pensando com relação a esse aspecto, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, inclusive, o LinkedIn do professor e advogado Isaac Costa. É uma pessoa que vale muito a pena seguir, que traz conteúdos maravilhosos. Acho que todo mundo que se interessa pelo tema deveria segui-lo, tá? E conversando com o Isaac, a gente tem aqui falas muito bacanas, tá? Eu vou ler as falas dele para vocês, as perguntas que eu fiz para ele e o entendimento dele com relação ao assunto, para não parecer que é só uma opinião minha, ok? Então vamos lá. Sobre a legalidade ou não dessa operação de derivativos do ponto de vista do contribuinte. Resposta do professor Isaac. Veja, olhando para o mercado tradicional, qualquer pessoa pode abrir conta em uma corretora estrangeira de securities ou de derivativos e começar a operar. A Binance já se pronunciou publicamente que ela não precisa reportar ao fisco. Então, o que o professor está dizendo aqui? Ele está dizendo que não é ilegal, né, essa operação do ponto de vista do usuário, né? Poderia ser equiparada a qualquer uma outra operação numa exchange no estrangeiro, mas está dizendo aqui que sim, que pese a Binance não faça esse reporte, né, por se intitular uma exchange estrangeira, esse reporte ao fisco cabe a tu, contribuinte, né? Isso a gente também já tinha falado sobre esse assunto, então essa obrigação é tua, até aqui ok. Então, de novo, operar futuros não é ilegal, ok? Agora, tu precisa sim fazer o reporte disso. E aí eu continuo. Então, mas agora, vocês, o contribuinte, para operar tem que afirmar que não é residente no Brasil. E aí, professor, como é que fica? Professor Isaac. Em teoria, os clientes que afirmam não serem residentes e são, ou seja, estão mentindo, né, ficam expostos por estarem mentindo. O que acontece? A consequência mais imediata é abrir mão de qualquer proteção estatal. Estamos falando aí, inclusive, das questões judiciais, né?
sem prejuízo do dever de informar ao fisco que subsiste, ou seja, você continua obrigado a fazer esse reporte. E dependerá de atuação do fisco se decidirem bater em alguns contribuintes, como exemplo, pode, inclusive, gerar transtornos para muitos contribuintes. O texto do aviso da Binance tem um e/ou, essa observação é do professor, ou você reconhece que não mora no Brasil, ou reconhece que está negociando um produto proibido. Então, sua preocupação com o cliente estar mentindo é um pouco mitigada. Essa preocupação, no caso da Binance, totalmente, né, pessoal? Porque ela está empurrando para vocês a decisão de cometer ou não aqui um ato mentiroso, né, que é o de não ser residente. Ou seja, se tu continuares ali, tu estás declarando que tu não é residente. Aí eu me questiono aqui se o fato de o contribuinte estar afirmando que não é residente, a Binance não deveria remeter então lá ao KYC. Inclusive isso saiu no portal do Bitcoin ontem, tá? Ao meu ver deveria sim, porque vamos lá, tu tens um KYC lá na Binance, onde tu tem lá o teu endereço cadastrado de residência. E ali para operar futuros, entrou ali no menu derivativos, o que tu faz? Para continuar, tu vai ali, tu afirma que tu não é residente. Porque ao continuar, tu está afirmando que tu não é residente. Então, se tu estás afirmando que não é residente no Brasil, essa informação não fecha mais com o cadastro que tu tinha anteriormente verificado. Então, aqui a gente cai numa referência cruzada. Ou seja, temos duas informações na mesma plataforma. Uma de que é o teu KYC lá, o teu cadastro, tu tem a residência, e a outra tu dizendo que não é residente, tu continuando ali na questão dos derivativos. O que seria o correto? O correto seria a Binance, quando questionasse ali, ela te avisasse que se tu continuar, tu estás declarando que tu não é brasileiro, que tu não é residente, tu deveria fazer o quê? Ser remetido lá para o KYC e lá tu fazer uma nova verificação. Esse seria, sim, de fato, o procedimento correto. Em não remetendo e deixando esse pretenso não residente operar, amanhã ou depois a Binance pode, por exemplo, utilizar o compliance para eventualmente travar saques desse contribuinte, pois o KYC dele não estará de acordo com a informação de não ser residente. Pergunta que eu fiz para o professor Isaac também. Resposta do professor: sim, podem fazer isso. Não sei se terão razão para isso. Talvez como freio para uma correria. Muita gente vai mentir e por isso controlarão o ritmo de saques. Em síntese, uma solução jurídica ótima para a Binance e ruim para os clientes. Gente, eu achei sensacional essa conversa. Por quê? Vamos lá, não vamos longe. Todo mundo aqui conhece ou tem um amigo, um parceiro de grupo, um parceiro de operações, alguém com quem tu estuda, com quem tu opera, que teve problemas de travas de saque na Binance, certo? Sendo que a gente teve aí 1 milhão de declarações de riqueza sendo solicitadas, né, para baixo, para cima. Então, a gente sabe que está numa corretora que está nesse momento de implantação, né, digamos assim, dessa política de cadastro, né? Então, tu tens um KYC verificado com um endereço de residência, com um país de residência fiscal. Aí tu informa que não é mais residente nesse país. O que tu estás fazendo com isso? Tu estás dando para a Binance o poder dela usar a palavrinha compliance. E aí eu vou escrever bem grande aqui, compliance. Porque quando ela usa essa palavrinha aqui, compliance, contigo, ela pode sim trancar os teus recursos até que tu regularize essa situação. Então, qual é o poder que nós estamos dando para a Binance ao fazer isso? A gente está dando o poder para a Binance, de a Binance poder eventualmente controlar a saída de criptoativos ou recursos da sua plataforma. Isso é bom, gente? Nunca. Para quem está no mercado e prega a descentralização, eu diria que, como eles mesmos se intitulam, a maior do mundo, quando a maior do mundo, né,
num país que ela mesma também diz, né, que é um país muito promissor em questões de criptoativos, ela ter esse poder de travar os teus saques, ou travar o teu cadastro por alguma coisa, é um poder que não centraliza, não descentraliza coisa nenhuma, muito antes pelo contrário. Ela fica com um poder de centralização gigante. Então, Ana, como Bitcoiner, me incomodaria muito eu deixar esse tipo de furo na Binance. Eu não usaria essa opção, porque eu seguramente ia ficar com medo, sim, de no futuro eu ter algum tipo de trava na Binance. Vamos pensar até em corretoras onde a gente já teve efeito manada, né, gente? O que é o efeito manada? É aquilo que todo mundo sai correndo, certo? Ou, inclusive, vamos mais à frente. Daqui a pouco a Binance anuncia aí, Binance Brasil, começa o reporte. E aí tu quer sair correndo dentro dela. E aí quando tu quiser sair correndo de dentro dela, ela vai te, compliance em ti, porque tu tem duas informações dentro da plataforma, então tu estás preso aqui dentro da plataforma até que tu consiga provar o contrário. Então, gente, é muito poder para uma empresa privada. E em se tratando de Bitcoin e tudo aquilo que a gente prega com o Bitcoin, eu diria que é o fim da picada. Essa daí é a minha opinião pessoal sobre esse assunto. Enfim, né, eu questionei para a Binance como fica essa questão, né? Questionei para a Binance, minha pergunta para a Binance foi: ao continuar a operação, ou seja, eu assumindo que não sou residente no país, independente do meu cadastro verificado ser no Brasil, o que pode acontecer com a minha conta? Ao qual a gente recebeu a resposta, aquela de sempre, que eu também vou ler para vocês, tá? A resposta, inclusive, segue aqui em texto para vocês, mas a resposta é a mesma de sempre, aquela que dá sono em todo mundo. A Binance, maior provedora de infraestrutura para ecossistema blockchain e criptomoedas do mundo, reitera que é totalmente comprometida com compliance e que não oferece derivativos localmente. A exchange destaca que implementou limitações em seu site após solicitação da CVM, como resultado do ato declaratório 17961 de 2020, o que reforça o posicionamento da empresa de colaborar com reguladores no mundo todo, e que possui um trabalho constante de criação e aprimoramento de ferramentas e processos, o que inclui a comunicação com os usuários. Não vou nem falar nada, né, gente? Transparência aqui é zero, né? Então, comunicação com os usuários, estamos longe disso, né? A Binance atua em total acordo com o cenário regulatório do Brasil, vem dando reiteradas demonstrações de constante evolução nesse sentido e mantém permanente diálogo com as autoridades locais para desenvolvimento do setor no Brasil e no mundo. A Binance acredita que a regulação é o único caminho para que a indústria cripto possa se desenvolver e atingir o grande público. Como resultado do robusto programa de compliance e KYC, conheça seu cliente, robusto, né? Duas informações, mas o KYC é muito robusto. A Binance recebeu aprovações e registros na França, na Itália e na Espanha, por exemplo, o que faz da empresa uma das poucas instituições de cripto e a única em atividade no Brasil a ter esse tipo de autorização de países do G7. O Brasil é um mercado extremamente relevante para a empresa e que vai continuar a investir e expandir serviços para os usuários locais, bem como contribuir para o desenvolvimento do ecossistema blockchain e cripto no país, o que inclui a regulação do setor. O processo de aquisição da corretora local Simpol, empresa autorizada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários, anunciado em março, reforça esse comprometimento. Gente, dispenso aqui qualquer comentário com relação à Binance, né? A gente sabe aqui que esse comunicado, nem de longe, esse comunicado oficial da Binance, transparece aquilo que a Binance faz no Brasil, nem com relação à regulação, né? Tão pouco com relação ao cliente, porque a transparência aqui é zero. A gente sabe que a transparência aqui é zero, tanto a transparência é zero, né? E a boa-fé com o cliente é zero, que ela colocou o cliente nessa situação de, sim, praticar um ato ilegal, uma vez que ele tem que mentir dentro da plataforma. Ou seja, ela está
jogando para cima de ti a responsabilidade que é dela. Então, se até aqui não era crime, agora sim tu tens que pensar que tu pode sim estar cometendo um crime. Gente, sendo o que tínhamos para o momento, eu vou dizer pela enésima vez, fiquem ligados. Corretora não é banco. Exchange não é banco. Protejam os seus fundos, ok? Toca a sineta aí para receber as nossas atualizações. Nos segue nas demais redes sociais, né? E aproveita e deixa para nós aqui nos comentários conteúdos aos quais vocês gostariam que a gente viesse aqui trazer para vocês, ok? Um beijo grande e até a próxima semana.